Quanto à organização criminosa, que é um tema que o Supremo Tribunal Federal tem enfrentado em numerosíssimas ações penais, em inquéritos, até em habeas corpus, nós muitas vezes nos debruçamos sobre as alegações sobre isso, a Procuradoria afirmou exatamente, e acho, e já antecipo que para mim fez prova cabal, de que um grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras chaves do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. Para mim, todo o estudo feito me leva aqui a concluir que há prova nos autos do desenvolvimento de uma empreitada criminosa dos réus que, como foi apurado, se utilizaram de um modus operandi da denominada milícia digital para propagação de ataques ao judiciário, de uma forma muito especial ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, e a urna tem um peso enorme quando se fala sobre urna. A urna hoje é, efetivamente, algo do povo brasileiro. Qualquer manifestação que se tenha, até manifestações populares, nós temos a referência à urna, que é mesmo, como tudo que é público, é do povo, mas neste caso como algo que foi sendo implantado para que a gente ultrapassasse problemas que nós já tivemos do sistema eleitoral brasileiro no início do século passado, e em tudo isso, essa propagação é importante e somente com uma organização é que a gente poderia ter isso. Não são atos soltos, não é um que pensou isso e o outro também pensou, até mesmo a forma de divulgar que a urna não era crível, que havia fraude nas urnas, o que nunca foi questionado antes, até porque a urna foi implantada, urna eletrônica, de 96 para cá, sempre com o povo brasileiro atuando junto. Nós nunca cogitamos de aplicar a todo o povo uma novidade da urna, isso desde sempre, isso é um modelo, e por isso nós nos tornamos, o que não é comum nós assumirmos que temos no Brasil, a condição de sermos matriz de um modelo, matriz, portanto, para que se tivesse modelarmente um sistema de votação com a eficiência e a segurança e a transparência que nós temos. Tudo que se inventa a respeito de algo é para plantar uma desconfiança, e mais adiante eu falarei, isso precisa de uma série de atos. Isto nunca é um ato isoladamente tomado, é fácil de ser considerado de menor importância. Quando se põe no encadeamento, é que se vê. Isso não vale só neste caso. Por exemplo, uma organização criminosa que pratica uma série de crimes, e a gente fala, uma organização criminosa do tráfico. Mas quando o traficante faz um sequestro e ali se tem uma pessoa que leva a comida para o sequestrado, nós colocamos essas pessoas todas porque elas atuam de forma indireta ou direta, mas de forma imediata ou imediata, e isso é feito desse jeito. Isso é a ideia de organizar, isso é o conceito de uma organização criminosa. No caso de organização criminosa que buscava o poder, que queria atingir e sequestrar a alma da República, impedindo a validade do processo eleitoral, isso é muito mais grave e muito mais espalhado na sociedade. E eu lembro, presidente, que não é infrequente nem incomum, lamentavelmente, nestes tempos de tanta notícia sobre a tentativa de desmantelamento das instituições democráticas como pensada desde o final das guerras mundiais do século XX, desde então, nós temos a consolidação de modelos democráticos. E estes últimos anos em que a gente vê esta chamada erosão democrática, ou tentativa de erosão democrática, a questão eleitoral é posta no centro dela. A questão da validade da representação é posta no centro dela. No caso brasileiro, como nós temos um ramo do Poder Judiciário, que é a Justiça Eleitoral, que tem as mesmas tradições, o mesmo aparato e o mesmo rigor, que são próprios do Poder Judiciário, claro que isso é muito mais difícil. O que representa hoje para o povo brasileiro a Justiça Eleitoral? A urna, na qual o eleitor encontra só com ele mesmo naquela hora, tem um encontro marcado com a sua cidadania, com a sua condição cívica, e deposita seu voto. Desmoralizar esta urna não é um processo fácil, porque é uma crença, uma confiança que o povo tem nisso que ele vê acontecer. E quando eu digo que nós não fazemos nada na Justiça Eleitoral, que não seja transparente e seguro, e damos notícia para o povo, qualquer inovação que é feita na urna, a gente começa fazendo paulatinamente. Então, agora a gente testa uma situação, numa eleição suplementar sobre um dispositivo que se tenha para melhorar o som da urna para as pessoas que têm uma deficiência auditiva, para ver se funciona. Primeiro a gente fala com aquela comunidade, testa nessas eleições que tem um número menor. Isto vai se alargando para que a gente tenha a legitimação permanente e o conhecimento
do cidadão e da cidadã sobre o que está se passando. Portanto, a tentativa de desmoralizar o processo eleitoral é isto, uma tentativa que veio marcada de combalir mais e mais o Poder Judiciário, veio marcado, como foi mostrado aqui, com uma série de comportamentos delituosos que foram se somando, que foram se encadeando, se concatenando, e se diz, mas nem todo mundo sabia de tudo, mas nenhuma organização, todo mundo sabe de tudo. Aliás, se todo mundo souber de tudo, talvez ela nem dê certo, não sei, sou especialista nisso. Mas é preciso que a gente saiba que isso já foi tratado aqui neste Supremo Tribunal Federal em julgamentos, em que o meu queridíssimo decano, democrata, republicano, exemplarmente democrata, ministro Celso de Mello, afirmava exatamente a necessidade de a gente considerar as condições, as especificidades do que é, num determinado momento, não havia ainda essa lei, ele falava da quadrilha ou bando, mas explicando como que as pessoas se unem com o objetivo, aliciando outras ou fazendo uso de outras. Golpe de Estado muito mais é isso.